Olá pessoal, espero que vocês estejam bem, que vocês estejam seguros. Hoje a gente está aqui para continuar a nossa disciplina. A gente vai comentar um pouquinho hoje sobre as órteses para os membros inferiores, tá bom? Primeiro, alguns recados, né? Em relação à prova, eu recebi a prova de todo mundo. Eu ainda não corrigi as provas. Provavelmente eu consigo soltar na semana que vem ou amanhã, na sexta-feira. Bom, ou talvez eu solte na quinta-feira, né? Porque eu estou gravando essa aula na segunda e ainda temos uma semana inteira praticamente, então eu não sei. Mas até o presente momento eu não corrigi as provas ainda, mas pretendo fazer isso o mais rápido possível. Bom, eu acho que eu não vou demorar tanto, porque a prova ela é muito mais objetiva do que discursiva, né? Então temos algumas questões apenas. E só que eu vou soltar só quando eu conseguir gravar a aula de correção, né? Que eu vi que vocês tiveram algumas dúvidas, vocês mandaram no formulário de resposta, tiveram algumas dúvidas relacionadas às questões. Então eu só vou soltar a nota quando eu conseguir gravar essa aula para soltar tudo junto. Bom, dados os recados iniciais, eu acho que é isso. Então vamos para a aula, né? Como eu comentei, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre os membros inferiores, as órteses para os membros inferiores. Essa aula ela não é tão longa, tá? Na verdade, as aulas de órteses elas não são longas, elas são mais objetivas, porque não tem muita coisa que a gente ficar falando, né? E querendo ou não, são bem objetivas mesmo, né? Então, quando a gente pensa em órteses para os membros inferiores, normalmente elas são recomendadas para aqueles pacientes que precisam de um posicionamento articular adequado, então aqueles pacientes que têm alguma condição degenerativa que vai promover malefícios para a articulação, mas voltadas não como a gente viu lá em físio e reumato, dentro da articulação, mas sim condições degenerativas musculares que causam problemas nas articulações desses pacientes. Ou aqueles pacientes que precisam de um auxílio para você conseguir que ele tenha um ortostatismo adequado, né? Ou ainda aqueles pacientes que, além de tudo isso, precisam de auxílio para uma marcha e normalmente as órteses, quando relacionadas para a marcha, elas podem ser isoladas articularmente, né? Então a gente pode ter órteses que podem auxiliar na marcha, mas voltadas para o tornozelo, por exemplo, ou o joelho, por exemplo. Ou a gente pode ter uma órtese mais geral, que vai acabar pegando vários segmentos do membro inferior do paciente, né? E ainda a gente pode ter a utilização dessas órteses para os membros inferiores relacionados à marcha, juntamente com os dispositivos auxiliares de marcha, né? Então, a gente pode ter um paciente utilizando uma órtese para membro inferior em conjunto com um andador ou em conjunto com uma muleta, tá? Então, nada impede de você associar essas órteses aos dispositivos auxiliares para que esse paciente tenha um ortostatismo adequado, bem eficiente, ou ainda uma marcha mais eficiente também, bom? E algumas órteses, elas podem apresentar articulações entre si, tá? Então é aquela coisa. Normalmente a gente vê órteses que são segmentares únicas, né? Então a gente não vê normalmente órteses que têm esse movimento articular. Então, essa é uma órtese para um paciente lá da neuro com paralisia cerebral, por exemplo, ou hemiplegia. Normalmente a gente tem uma órtese fixa, que ela não vai movimentar. Entretanto, existem casos de pacientes que apresentam condições que pode haver movimento articular e nisso essas órteses elas são articuladas. Então eu vou ter uma órtese que pode fazer um movimento de joelho, eu tenho uma órtese que posso fazer um movimento de tornozelo, por exemplo, né? Eu tenho uma órtese que pode fazer movimento desde quadril, joelho ao tornozelo. Então varia muito de caso a caso para o paciente, tá? Então, hoje a gente, como vai comentar sobre as órteses de membros inferiores, eu vou passar para vocês alguns aspectos relacionados às órteses AFO, CAFO, HCAFO, né, e RGO, tá? Que é a órtese de marcha recíproca. E normalmente a gente vai passar uma visão geral sobre elas, tá? Porque não tem muito mesmo o que se falar sobre as órteses. É mais o objetivo e a indicação delas, bom?
Então, de uma forma geral, as órteses elas vão ser indicadas para os pacientes que têm alguma sequela neurológica, tá? Então, pacientes com paralisia cerebral, pacientes com hemiplegia, pacientes com distúrbios neuromusculares degenerativos, ou aqueles pacientes que têm algum distúrbio ortopédico, tá? E necessita dessa órtese. Então, mais especificamente, né, quais são os objetivos que as órteses vão estar trazendo para os pacientes quando a gente pensa em membros inferiores? Então, otimizar ou normalizar o padrão da marcha. Então, a gente tem desde pacientes que apresentam desordens onde a marcha fica comprometida, então, sem essa órtese, o paciente vai ter um gasto energético muito grande, o paciente não consegue movimentar os membros de forma adequada, sem a órtese, ou normalizar o padrão, né? Então, ou otimizar o padrão. Então, o paciente ele não consegue fazer nada e aí a órtese vem para otimizar, então ele consegue deambular e fazer a marcha adequadamente, ou normalizar, né? Ou o paciente ele tem alguma desordem que traz alguma condição física mesmo, né, de alinhamento ou de contração muscular, onde sem a órtese ele não consegue fazer nenhum movimento. E aí a órtese vem para normalizar esse padrão e aí ele consegue fazer a marcha adequadamente, né? Prevenir deformidades, então quando a gente pensa nos pacientes que têm paralisia cerebral e hemiplegia, por exemplo, normalmente eles têm uma condição muscular que vai progredindo com o tempo, dependendo do período, né, onde você está avaliando e tratando esses pacientes. Então, se você não tem não tem alguma ferramenta que possa te auxiliar a prevenir essas deformidades causadas por essas condições, você não vai ter tanto êxito. Então, as órteses elas vêm para prevenir essas deformidades mesmo, tá? Corrigir deformidades flexíveis, às vezes os pacientes têm condições neuromusculares que ainda oferecem algum grau de liberdade de movimentação e muitas vezes a gente coloca uma órtese para que a ação da gravidade, para que essa ação muscular ela seja normalizada, a fim do paciente conseguir ter uma correção ou ainda apenas otimizar essa movimentação, tá? Reduzir o gasto energético, auxiliar no posicionamento postural, aumentar a base de suporte, melhorar o equilíbrio, fixar, restringir ou assistir os movimentos nas articulações, né? Então, às vezes eu tenho algum problema e eu não posso mexer essa articulação de jeito nenhum. Aí eu vou e coloco uma órtese fixa que ela vai impedir esses movimentos. Às vezes eu tenho uma condição que eu posso fazer uma flexão e extensão de joelho, por exemplo, mas em determinados graus. Então, o paciente pode fazer uma movimentação de no máximo 10 graus, porque mais que isso vai ser prejudicial para ele. Então, eu construo uma órtese que vai limitar esse movimento, então vai restringir esses movimentos até o grau de liberdade máxima que esse paciente pode atingir no momento, tá? Ou assistir os movimentos. Então, ou seja, são aquelas órteses que o paciente tem controle, ele consegue fazer a movimentação adequada, mas ele ainda precisa de uma certa estabilização, um certo ajuste para que potencialize de forma melhor esse movimento. Então a gente vai e coloca uma órtese para assistir os movimentos da articulação, tá bom? Então começando lá de baixo para ir para o quadril, né? Então a gente tem as órteses plantares. O que são as órteses plantares? As órteses plantares nada mais são do que dispositivos para corrigir o padrão plantar do pé do indivíduo. Mas para que a gente consiga para que a gente consiga prescrever uma órtese adequada, a gente precisa de uma avaliação muito boa, né? Então, para a gente fazer uma avaliação dos pés, vocês já devem ter visto isso lá em ortopedia, a gente tem várias ferramentas que podem estar fazendo essa avaliação plantar. Então, a gente tem o plantígrafo, o podoscópio,
grametria e a baropodometria, tá? O que eles vão fazer? Avaliar os locais de pressão onde o paciente, no caso, descarrega o peso corporal. Dependendo do local onde esse paciente descarrega o peso corporal, ele pode ser um descarregamento adequado, ou muito elevado, ou muito inferior, tá bom? E aí a gente precisa avaliar essas pegadas desse paciente, esses locais de pressão, para saber se o paciente tem uma planta do pé adequada ou modificada, né? Então, o que a gente tenta observar? O pé normal, ele tem esse aspecto aqui. Então, a gente tem pressões de descarregamento, né? Então, a gente tem locais de descarregamento, de pressão, basicamente por todo o pé, e a gente percebe o desenho do arco plantar aqui, tá bom? Dessa meia-lua. Já quando a gente tem um paciente que tem um pé plano, ou seja, ele não tem a curvatura fisiológica, a pressão, ele acaba descarregando todo o peso em todos os locais do pé, né? Então, a gente vai ter essa pegadinha aqui, ó, que ela é mais chata mesmo. Então, é um pé plano de fato, tá? E o que isso está associado? Quando o paciente apresenta um pé plano, ele tem um desabamento total ou parcial do arco longitudinal. Lembra que eu falei da meia-lua anterior? No caso, aqui, a gente não consegue ver direitinho. A gente tem mais ou menos, é como se fosse uma pseudo meia-lua, né? Mas aí o paciente apresenta essa, como se fosse uma tabuinha, né? E o que acontece? Normalmente, o paciente apresenta um pé plano quando ele tem alterações nos músculos tibial anterior e fibular longo, tá? E esse pé plano, ele é um pé hipermóvel, ou seja, ele é muito móvel, né? Então, ele tem as articulações, elas se movem de uma forma muito fácil, muito exacerbada. E isso acaba trazendo algumas alterações para a postura do paciente, para a condição do membro inferior ou da coluna vertebral do paciente, né? Então a gente tem um calcâneo em valgo, a gente tem uma rotação interna dos eixos tibiais e femorais. Aí a gente tem alterações lá no joelho, que é o genovalgo, que é o joelho para dentro. A gente tem a antiversão dos ilíacos, hiperlordose lombar e cervical e ainda uma hipercifose. Então, o que vocês percebem o que uma condição plantar causa no esqueleto como um todo para o indivíduo. E a partir disso a gente vai ter lombalgia, a gente vai ter desvios posturais bem exacerbados que vão prejudicar na marcha do indivíduo só por conta da condição do pé desse indivíduo, né? Então, é importante que a gente faça essa avaliação e identifique o padrão de pé do indivíduo, né? E quais são as órteses que a gente recomenda para os indivíduos que têm o pé plano? Então, a gente vai recomendar as palmilhas, tá? Que tem o objetivo de melhorar o alinhamento do pé. Então, essa palmilha, ela vai fazer um ajuste no pé do paciente, onde ela tem um apoio para levantar o arco longitudinal e o apoio para o calcâneo, né? Que é mais ou menos aqui, ó, se vocês conseguem identificar, que é uma cunha interna, né? E o que esse vai fazer? Com o tempo, ele vai acabar moldando o pé do paciente. E aí o pé do paciente ele acaba se retornando aos aspectos fisiológicos. E a partir disso, né, a gente consegue ir corrigindo todas as outras modificações com exercícios específicos e tratamentos específicos para aquelas condições, tá? Mas não adianta nada eu tentar tratar aquelas alterações e deixar o pé do paciente como ele está, porque o pé do paciente é a causa daquelas alterações. Então, primeiro eu preciso tentar corrigir o pé do paciente para que a gente consiga ter efetividade no tratamento das outras alterações, né? E aquilo que eu falei, a órtese, ela nunca é um tratamento específico. Então, eu coloquei uma órtese e vou deixar lá e a órtese luta sozinha. Não, a gente precisa sempre ter outras atividades envolvidas. Então, associar o uso da órtese a exercícios, como andar nas pontas do pé, amassar toalhas e papéis com o pé, andar descalço em superfície irregular,
que isso vai ajudando no molde do pé do paciente, tá? Normalmente os pacientes que apresentam pé plano são aqueles pacientes que não andaram muito na infância descalço, em terrenos irregulares, normalmente sempre utilizando sapatos fechados, que não eram anatômicos, né? Então são aqueles sapatos fechados mais retos, que não tem essa flexibilidade quanto à formatação interna, tá bom? Já outro tipo de pé que a gente consegue encontrar nas avaliações é o pé cavo. Enquanto o pé plano ele tem uma superfície maior de contato, o pé cavo ele tem menos superfície de contato. Então a gente perde essa parte central do pé do paciente, onde a gente tem uma descarga de peso muito grande lá no antepé e no retropé. Bom? E como que ele se caracteriza? O arco longitudinal medial, ele é muito aumentado. Então, é como se o pé do paciente fosse basicamente isso aqui, uma conchinha, né? E o que isso está relacionado? A contratura da musculatura intrínseca e de outros músculos, como tibial posterior, fibulares, plantares e flexores do dedo, tá bom? E quais são as alterações associadas a esse pé cavo? Um retropé varo, uma tensão muito grande na aponeurose plantar, uma diminuição da superfície de apoio, o arco transverso anterior aplainado e o dedos em garras, tá? Então, como que eu vou trabalhar com esse paciente? Eu vou indicar uma palmilha, né? Que é basicamente similar àquela, ou ainda palmilhas mais específicas para o arco lombar, ou ainda uma órtese afo, né? Que é aquela que pega apenas o pé e o tornozelo, tá bom? Por quê? Porque eu tenho todos esses músculos envolvidos. Então eu preciso de uma órtese que acaba, como fala, neutralizando essa contração muscular exacerbada e errada, para que eu consiga fazer a correção do arco do arco do pé, tá bom? Arco plantar do pé. E isso ele vai ajudar a retificar o arco longitudinal. Então, diminuir essa curvatura, né? Essa curvatura que o arco longitudinal tem, tá bom? Mas eu também, é igual eu disse anterior, eu não posso só colocar a órtese e esperar que a órtese faça milagre. Eu preciso trabalhar esses músculos para que eu consiga corrigir esse pé cavo dos indivíduos, tá bom? Outras disfunções que eu posso encontrar nos indivíduos são as disfunções do antepé, onde a gente tem um desabamento do arco transverso anterior, o que vai aumentar a pressão na região. Então, muitos pacientes acabam tendo muitas dores, muitos pacientes acabam tendo calo nessa região. E o que isso causa, além disso que eu falei, a metatarsalgia. Meu Deus, desculpa, gente, se eu falei errado. Hiperacetose em antepé, que é a formação dos calos, né, que é a condição da pele muito espessa, uma condição errada, tá? Neuroma de Morton e dedos em garro. E quais são as órteses que eu indico para esse paciente que apresenta essa descarga de peso, essa dor nessa região? A gente recomenda órteses que são as almofadas metatarsianas, tá? Elas são como se fosse um silicone muito móvel, muito macio mesmo, tá? Que ele tem o objetivo de reposicionar os ossos, né, as articulações, ou eliminar a dor, tá? Porque se é um local que pega em local duro, né, e vai doendo sempre, eu coloco uma órtese que faça o papel de amortecer e redistribuir as pressões, esse pico de pressão, né, no movimento, e aí eu acabo eliminando a dor, tá bom? E outras lesões, outras doenças, a gente tem palmilhas específicas para pacientes que têm esporão de calcâneo, que é mais relacionados ao calcanhar mesmo, tá? Onde os pacientes acabam sentindo mais dor. Se a gente vê que são feitas de silicone, ou ainda de couro, ou almofadas mesmo, e elas são específicas, desenhadas especificamente para que o paciente não sinta dor. E a gente tem as outras palmilhas, que elas são muito mais macias e elas vão prevenir aquelas lesões
para as pacientes que têm pé diabético, né? Então, vocês sabem que os pacientes que apresentam diabetes, muitas vezes eles têm a sensibilidade, principalmente dos membros inferiores, das extremidades, bem reduzida. Então, são aqueles pacientes que não sentem dor caso tenha algum machucado, ainda mais associado com o problema de cicatrização. Esses pacientes acabam deixando essas feridas, né? Então, os pacientes acabam tendo muitas complicações por conta do pé diabético. E aí, essas palmilhas que são mais macias, mais específicas para esses casos, elas ajudam a prevenir essas lesões, porque elas são macias, elas não deixam essas lesões acontecerem tão facilmente, certo? Perdão, gente. Mas é aquilo, de novo, órtese não faz milagre sozinho. Para o pé diabético, você ainda precisa fazer uma inspeção regular a fim de identificar locais que tenham lesões. E para esporão de calcânio, a gente precisa tratar também o esporão de calcânio. Tá? Não adianta nada só jogar as órteses e elas que lutem, porque sozinhas, coitadas, elas não vão conseguir lutar muito, não. Outros tipos de órteses que a gente tem para os membros inferiores, mais especificamente para os pés, são os calçados, que eles são basicamente uma junção de uma órtese comum, que a gente vê por aí, mais associada a essas palmilhas que a gente já comentou anteriormente. Às vezes, aquelas palmilhas, elas podem ser recomendadas para utilização dentro dos calçados normais, tá? Hoje em dia elas são fabricadas para que elas se adaptem a esses calçados que o paciente normalmente utiliza. Entretanto, a gente pode ter pacientes que têm diferença de altura entre membros, a gente tem diferença entre tamanhos de membros, principalmente de pés ou desvios mais efetivos, né? E aí a gente precisa de calçados que vão estar trabalhando de uma forma mais geral, mais específica no caso dos pacientes, né? Então, os calçados, eles substituem aquela bota ortopédica, né? Quem já não viu o paciente que teve torção, que teve lesão em tornozelo, por exemplo, fratura de pé, alguma coisa do tipo, usar aquelas botas imensas onde o paciente não consegue nem deambular direito, por exemplo. Os calçados, eles podem fazer, eles substituem essas órteses e ainda eles podem ser mais direcionados para a marcha do paciente, né? Então o paciente consegue deambular de uma forma mais efetiva. Normalmente aquelas botas ortopédicas imensas, elas são mais para cuidados onde o paciente não pode fazer nenhuma movimentação. Já nos calçados, eles trazem estabilidade, eles podem tratar o que o paciente precisa, mas auxiliando numa otimização da marcha desse paciente, tá? Normalmente eles são muito mais adaptados para receber as órteses plantares, tá? Eu falei que elas podem ser utilizadas em outros calçados e podem, só que esses eles são muito mais adaptados, então é como se eles pensassem muito mais em como colocar a órtese dentro dele para que ela atinja um nível muito alto de satisfação, tá? No quesito trabalhar, do que ela se propõe a fazer, tá bom? Nesses calçados é muito fácil você fazer ajustes externos quando necessário, né? Então, trocar sola, por exemplo, fazer alguma coisa relacionada a isso. Quando a gente tem eles moldados especificamente para os pacientes, e eles são adaptáveis quanto aos tipos de pé. Então, pé plano, pé cavo, pé plano transverso, pés insensíveis, que são os de diabéticos. Então, eles são muito mais específicos para o tratamento do pé mesmo, tá? Muito melhor do que você colocar uma planilha associada a um calçado comum, né? E esses calçados, eles acabam tendo diferentes nomenclaturas e diferentes componentes, tá? Então a gente tem os calçados que apresentam os solados biomecânicos ou solado rocker, que tem o objetivo de restabelecer a função biomecânica, ou seja, reduzir a sobrecarga, melhorar a marcha do paciente, eliminando aquelas ações que possam trazer compensações excessivas, gastos energéticos excessivos, desvios durante a marcha que são inadequados, tá? E normalmente eles
acabam agindo, né, durante a fase de apoio, onde eles evitam uma extensão metatarsofalangiana, onde a gente acaba também reduzindo a sobrecarga nessa região. Então, a gente tem aqui dois tipos de calçados, né? O rocker anterior, onde a gente percebe aqui a região anterior ela é mais fininha, tá? Que é onde ele vai estar agindo propriamente. E aqui o rocker de calcânio e antepé. Se vocês verem as partes do calcânio e do antepé, elas são mais finas mesmo, tá? E aí elas auxiliam nessa marcha do paciente. Ou seja, diminuindo a carga nessas regiões, ou muitas vezes determinado tipo de calçado, nem deixando que essas áreas tenham contato com o solo, tá bom? Às vezes limitando muito para que não tenha muita descarga de peso nessas áreas, certo? No geral, pessoal, os calçados são basicamente isso, tá? É muito difícil vocês encontrarem alguma coisa que fuja dessa realidade. Por isso que a gente não tem muito o que falar dos calçados, tá? E ainda mais também que eu vi que vocês sempre gostam de uma aula mais curtinha, mais direta, então eu tô tentando sempre fazer uma aula mais direta e mais curta também, tá? Então, órteses pro pé e tornozelo, que são as órteses afro, né? Quais são os objetivos dessas órteses? Manter em posição funcional as articulações tibial-társicas e subtalar. São indicadas para quais tipos de paciente? Aqueles pacientes que têm sequelas neuromusculares, tanto de origem central quanto periférica. Quais são os materiais principalmente utilizados para a confecção dessas órteses? O termoplástico ou metal. Bom? Essas órteses a gente tem a subdivisão entre rígidas e semirrígidas, que são aquelas órteses que não se mexem nada ou aquelas órteses que ainda têm algum grau de liberdade de movimentação relacionados ao tornozelo, tá bom? As rígidas ou semirrígidas, elas não apresentam movimentos na articulação do tornozelo, então o paciente não consegue fazer abdução, adução, inversão e eversão, mas elas podem ter uma flexibilidade na região do antepé, que é a ponta aqui, tá? Por isso que elas são classificadas como rígidas ou semirrígidas, porque o antepé ele ainda tem uma certa flexibilidade, bom? São indicadas para os pacientes que têm espasticidade grave, lesões periféricas com grandes desvios rotacionais, lesões centrais com espasticidade leve ou moderada, e principalmente aqueles pacientes que têm o pé equino ou equinovaro, tá bom? Já as articuladas, elas acabam apresentando os movimentos que eu falei do tornozelo. Então, os movimentos, eles são controlados de flexão plantar e dorsal e não indicada para os pacientes que não realizam deambulação. Então, as rígidas ou semirrígidas, elas são indicadas para aqueles pacientes que acabam ficando sentados, aqueles pacientes que ficam deitados, que não deambulam de forma alguma, tá? E as articuladas são indicadas para os pacientes que fazem a deambulação justamente por conta da movimentação da articulação do tornozelo. Então, são indicadas para os pacientes que deambulam e apresentam sequelas espásticas que tem, né, a dorsiflexão passiva, tá bom? Se o paciente consegue fazer dorsiflexão do tornozelo de forma passiva, essas órteses são indicadas. Se o paciente ele acaba tendo a condição de deambular de uma forma mais grotesca, digamos assim, de uma forma mais rústica, né, sem a movimentação adequada, e esse paciente não tem a dorsiflexão passiva, essa órtese não pode ser indicada para esse paciente, tá bom? Já ainda, né, relacionada à AFO, a gente tem a órtese que é redutora de tônus, né? Então, aqueles pacientes que têm uma hipertonia, a gente pode fazer a utilização dessas órteses com esse paciente, onde a gente tem uma maior fixação da articulação, uma imobilização estática do retropé e um envolvimento dorsal do médiopé,
né? Então, ela é uma órtese específica para ir eliminando todas essas contraturas, essas movimentações e trazendo uma posição mais neutra e menos, com menos contração muscular para o paciente, tá bom? E aí ela é indicada para os pacientes que têm hipertonia, principalmente crianças também, tá bom? Já a órtese de joelho, tornozelo e pé, ou as órteses CAFO, elas são órteses que usam dois tipos de material basicamente. O plástico, que é utilizado nas calhas, né? Pé, panturrilha e coxa. Calhas são onde os membros dos pacientes são acoplados. E o metal normalmente nas hastes verticais e articulações, tá? Porque órteses maiores que pegam joelho, tornozelo, pé, quadril também, não são confeccionadas exclusivamente com os plásticos, porque a gente precisa de uma estrutura que seja capaz de receber o corpo inteiro do paciente, que consiga suportar toda a carga, a descarga de peso, tá bom? E se fosse feito só com material plástico, normalmente ela não ia suportar tanta carga, tanta pressão. E aí é por isso que a gente acaba confeccionando as órteses maiores com metal também, certo? São indicadas para os pacientes com hemiplegia, né, ou paraplégicos que apresentam um controle pélvico. Então, se o meu paciente tem um controle pélvico, eu posso recomendar uma órtese CAFO para ele. Agora, se o meu paciente não tem o controle pélvico, eu preciso utilizar uma órtese HCAFO, porque ela vai pegar o quadril também, tá bom? Então, essa é a principal diferença entre HCAFO e CAFO. Elas são indicadas para os pacientes que têm controle de quadril ou não, tá bom? Então, quais são as partes, né? Lembra que eu falei que normalmente elas são nomencladas com o inglês, né? Então, CAF. Mas aqui no Brasil, às vezes, você ainda pode achar em algum site, alguma coisa assim, elas com as abreviatura brasileira, né? Então, órtese para joelho, tornozelo e pé. Então, a gente tem as calhas, né? Que são onde vão ser acoplados os membros do paciente. A haste vertical, tá? Que é essa aqui que vai em toda a extensão. A articulação do joelho, monocêntrica ou polocêntrica, né? Então, ela pode ter apenas um centro, ela pode ter várias movimentaçõezinhas. E a faixa de proteção, que é para fixação mesmo da órtese nesse paciente. Então a gente tem a CAFO com trava de joelho, né? Então enquanto essa daqui ela é mais liberta, assim, ela pode movimentar, a gente tem uma órtese que tem uma trava do joelho. Então grande parte dos pacientes que necessitam do controle em todos os planos de movimento, eles necessitam de uma trava, né? Então eles não são capazes de manter a postura neutra ou a postura ortostática a todo momento, de forma voluntária. Então a trava serve para, de fato, travar o movimento e a condição onde essa órtese está trabalhando, né? Então essa trava ela pode ser feita por um anel deslizante que vai bloquear a extensão, e elas normalmente apresentam umas alças de liberação, né, em pacientes impossibilitados de destravar manualmente. Então a gente faz um certo movimento e aí ela acaba destravando para fazer toda a movimentação necessária, né? Geralmente essas órteses elas só podem ser utilizadas em joelhos com extensão completa, tá? Por conta do travamento e tudo mais. Se o paciente tem limitação de extensão por conta da condição muscular, se você colocar uma órtese dessa e o paciente travar, por exemplo, ele vai estar... Nossa, vocês já fizeram alongamento, vocês sabem que dói. E um paciente que tem contratura muscular, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente está fazendo o alongamento e posicionamento dos membros desse paciente. Porque uma movimentação muito exagerada do grau de liberdade que esse paciente tem pode trazer desde rompimento das fibras musculares a problemas neuromusculares piores, tá bom? Então, elas são recomendadas só para os pacientes que têm extensão completa. E agora, as órteses de quadril, joelho, tornozelo e pé, são as HCAFO.
Elas são basicamente umas órteses, são consideradas, né, órteses mecânicas convencionais com cinto pélvico. Então são aqueles pacientes que não têm controle sobre o quadril, tá bom? E quais são as principais características? Ela tem uma banda pélvica fixa, uma banda pélvica que ela vai fixar as articulações do quadril com recorte posterior a nível sacral, tá bom? São indicadas para os pacientes sem controle sobre as articulações do quadril, joelho e tornozelo, ou aqueles pacientes que têm controle, mas que tiveram um mau resultado com as órteses sem o cinto pélvico, bom? Quase sempre são utilizadas para parestesias, particularmente crianças com espinha bífidas, e o paciente deve ter um controle de tronco para que consiga utilizar essa órtese de forma adequada, tá? Então aqui a gente tem o cinto pélvico e aquela confecção que é super similar às de joelho, tornozelo e pé, tá? E aí o que vai mudar mesmo fisicamente e estruturalmente é a presença do cinto pélvico. E algumas elas vão ser rígidas, tá? Então onde não vão ter movimentação, e outras apresentam movimentação das articulações, tá? A gente tem a órtese free walk, que ela é mais direcionada para os pacientes que vão realizar a deambulação, tá? E essas órteses free walk, elas podem ser tanto H-CAFO quanto apenas CAFO. Então, elas podem ter o cinto pélvico ou não, bom? Normalmente, essas órteses, elas apresentam a trava da articulação do joelho durante a fase de apoio, tá? Para manter o membro do paciente em extensão e libera automaticamente durante a fase do balanço. Então, fez a fase de apoio, travou para que fique em extensão, vai começar a movimentar o membro novamente, ela solta e o paciente faz a flexão de joelho, tá bom? Pode destravar a articulação. Além disso, essa órtese ela pode ter ela pode ser destravada, né, a articulação do joelho de forma manualmente, não precisa ser automaticamente durante a deambulação, por exemplo. Bom, as órteses de reciprocação, né, que são aquelas que fornecem uma condição para a marcha, aumentando e potencializando a marcha dos pacientes para diminuir gasto energético, mas especificamente, né? Elas são geralmente indicadas para pacientes que têm lesão medular que não apresentam controle sobre os membros inferiores, tronco e pelve, tá? Então são aqueles pacientes que não têm movimentação alguma, que normalmente são aqueles pacientes que ficam muito tempo em cadeiras de rodas. Eles podem utilizar essas órteses para fazer a deambulação, pelo menos alguns casos não de forma independente, mas nas barras paralelas, durante uma sessão de reabilitação, para que esse paciente tenha uma descarga de peso, né? Não fique preso sempre à cadeira de rodas, né? E aí ela tem o objetivo de permitir a marcha de 4 apoios com menor gasto energético. Então, dos tipos de órteses, a gente tem basicamente 5. A Parawalker e a Walkbolt são as que mais são observadas, mais são utilizadas pelos pacientes. E as outras, elas mudam algum outro componente ou não, mas de uma forma geral, a ideia central é a mesma. E aí eu vou passar para vocês apenas essas duas primeiras, porque as outras, elas são mais difíceis de se encontrar e normalmente elas são basicamente a mesma coisa, tá? A mesma função. Então, inicialmente, a Parawalker, ela é indicada para lesão medular entre os níveis T1 e L2, com o objetivo de proporcionar independência funcional. Então, ela tem uma facilidade de colocação e remoção, ela é muito fácil do paciente vestir ela, no caso. Ela pode ser realizada, o paciente pode utilizar ela realizando transferências em pé, sentados, e ela ajuda muito nisso, tá bom? Ela traz a possibilidade do paciente se manter em pé sem o apoio dos membros superiores, então apenas utilizando os membros inferiores. E ela trabalha na marcha recíproca, né? Quando o paciente faz uma pequena inclinação lateral e o pé do membro contrário se desprende do solo, né? O movimento pendular se descola para frente. Então o paciente faz uma movimentação simples
para que a órtese meio que se mova e aí o paciente faça deambulação, tá bom? E aí eu trouxe um vídeo aqui para vocês verem como ela funciona. Então a gente tem o cinto aqui em uma altura muito mais elevada por conta da lesão, né, de T1 a L2. A gente tem toda a construção, inclusive, não sei se vocês conseguem enxergar aqui enquanto o vídeo está pausado, a gente vai até o pé do paciente aqui, né? Então a gente tem toda essa extensão, essa construção da órtese. Então o paciente faz uma leve inclinação e movimentação, e aí a órtese ela acaba se movimentando de uma forma mais efetiva, ajudando o paciente a deambular, bom? Então o paciente tem um controle aqui dos membros superiores e ele utiliza isso também para fazer a deambulação, tá? E aí essa órtese, se vocês perceberem bem, ela fica travada inicialmente no joelho, tá? Então ela não tem a movimentação do joelho, ela só movimenta o quadril do paciente. Por quê? Esse paciente ele não tem controle do membro inferior. Então, se essa articulação estivesse destravada durante a marcha, esse paciente poderia ser prejudicado. Então, nesse caso, o travamento da articulação ajuda esse paciente a caminhar de forma adequada. Bom? Já a Walk Bolt, ela é utilizada para lesão medular entre T12 e L3, então para as paraplegias mais baixas, tá? E trazem uma independência funcional para o indivíduo. Já nessa utilização de órtese, o paciente ele pode utilizar muletas canadenses, realizar inclinação lateral para permitir o desprendimento do membro inferior contralateral, que é projetado para frente, tá? Então, quais são as diferenças entre as duas, basicamente? Essa daqui é mais para os níveis altos, então o paciente tem menos controle do tronco inferior, ele não tem nada, tá? Então o paciente ele precisa de um auxílio, de uma movimentação maior menor, né? Para movimentar, porque ela facilita muito mais. E já a Walk Bolt, ela é mais, digamos assim, mais rústica para movimentar, tá? O paciente precisa fazer um pouco mais de força para a movimentação, tá? De novo, a gente tem o cinto, a gente tem toda a estrutura, mas vocês percebem que ela não pega a planta do pé do paciente, ela acaba parando aqui no tornozelo, tá? Para que o tornozelo tenha essa movimentação passiva, né? Então, vamos lá. Esqueci de tirar o som, gente. E aí o negócio ficou na frente. Parabéns, Felipe. Parabéns. Some. Aí, foi. Vou colocar de novo, gente. Perdão. Ó, vocês percebem? Ela precisa de um pouco mais de força para movimentar do que aquela anterior que eu mostrei para vocês, tá bom? Mas basicamente a movimentação é a mesma. O que muda é o tanto de força que esse paciente vai fazer, tá? Porque ela já tem um pouco de controle do tronco maior do que aquele outro paciente anterior, tá bom? E é isso, né? Vocês conseguiram perceber as diferenças, tá? Outras órteses que são muito, mas muito comuns mesmo, que a gente encontra rodo em qualquer lugar aí para comprar, são as joelheiras e as tornozeleiras, tá? Que tem o objetivo de proteger e estabilizar a articulação, prevenir ou reduzir os riscos de lesões, né? Principalmente quando a gente pega pacientes que fazem prática esportiva ou pacientes que têm umas disfunções nas articulações do joelho, tá? Então, quais são as indicações da joelheira? Estabilidade fêmuro-patelar, então aqueles pacientes que têm dor fêmuro-patelar, instabilidade fêmuro-patelar, que apresentam doenças degenerativas do joelho e aqueles pacientes que são atletas, tá? Entretanto, a utilização das joelheiras, principalmente de uma forma prolongada, ela pode trazer redução da velocidade de corrida, então os pacientes ficam limitados quando utilizando essas órteses, um maior gasto energético, maior consumo de oxigênio
e ainda trazer uma fadiga precoce para esses pacientes, tá? Elas podem ser funcionais para promover estabilidade mesmo, tá? Então, uma coisa mais agressiva para o paciente, para reduzir mesmo a movimentação, ou elas podem ser as simples, que é a que a gente mais encontra em qualquer lugar que a gente vai, tem isso aí vendendo a rodo. Então, que ela vai ajudar na propriocepção, ela controla e previne também o edema, só que a gente precisa evitar o uso prolongado, porque essas joelheiras, elas acabam mexendo muito com a propriocepção, tá? E ainda, conforme a gente utiliza muito, meio que o nosso organismo perde a capacidade de entender o ambiente ao seu redor. Sempre ele vai ficar preso à movimentação adequada apenas com a joelheira, tá? Então, é adequado que a gente tenha períodos de utilização e que a gente estimule o paciente a não utilizar sempre, tá bom? Só em casos específicos. Aí a gente tem as joelheiras com orifício patelar, tá? Que essa daqui, basicamente, ela é utilizada para o alinhamento femoropatelar, então aqueles pacientes que têm algum tipo de desvio. E aquelas joelheiras que são mais rígidas, que são atuantes mesmo na correção do genovaro ou do genovalvo, que é o joelho para dentro ou o joelho para fora. E aí vocês vão perceber aqui estruturas laterais mais rígidas para fazer o alinhamento corretamente mesmo, tá? Então, estabilidade e controle dos movimentos. E por fim, as tornozeleiras, que também são vendidas a rodo, elas têm o objetivo de imobilizar a articulação, limitar a amplitude de movimento e também trazer um suporte proprioceptivo para esse paciente. Elas são rígidas, semi-rígidas ou flexíveis, tá? As rígidas são aquelas botinhas ortopédicas que a gente encontra quando os pacientes não podem fazer nenhum tipo de movimentação. A semirrígida, elas permitem apenas dorse e plantiflexão, tá? Então vocês percebem que ela tem uma estabilização muito mais flexível do que a rígida, tá? E as flexíveis de fato mesmo são aquelas de tecido de malha que permitem todas as movimentações, então plant, dorse, inversão, eversão do pé. E elas são mais simples, tá? Por isso elas são flexíveis. A única ressalva que eu tenho para passar para vocês relacionadas a tornozeleiras é que, igualmente as joelheiras, elas não podem ser utilizadas durante muito tempo por conta da da mudança brusca da propriocepção da articulação do indivíduo. E outra é que elas são vendidas a rodo, né, em qualquer lugar de fácil aquisição. E entra naquilo que eu comentei com vocês na aula passada, que muitas vezes a órtese ela é muito mais acessível para o paciente e eles acabam utilizando de forma inadequada, trazendo mais prejuízos para o paciente do que benefícios, tá? Então é muito importante que você tenha um papel de conscientizar os pacientes também quando eles estiverem utilizando algum tipo de órtese, certo? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês sobre órteses para os membros inferiores era isso. Espero que vocês tenham gostado bastante da aula de hoje, né? Assim, gostado bastante é difícil, porque é um assunto meio maçante, meio... não é tão diferente, não tem coisas para pensar, raciocinar, essas coisas. É mais isso e acabou, né? Mas espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? Bom, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem é só entrar em contato, tá? A gente está encaminhando para as últimas aulas da nossa disciplina. Assim que tiver o ano que vem, a gente vai fazer as aulas práticas, tá? Mais próximo das aulas práticas eu entro em contato com vocês para definir horário, definir turma e tudo mais. E é isso. A nossa aula prática vai ser muito mais focada nos dispositivos auxiliares de marcha, tá? E cadeiras de roda, justamente para ensinar vocês a como utilizar, como manusear, como orientar o paciente a utilizar isso, que é o que a gente mais tem acesso, que a gente tem mais contato na nossa prática clínica, tá? Mas eu espero que vocês curtam bastante, tá bom? Bom,
É isso, eu acho que a aula não ficou tão grande, 49, 4 minutos a mais que a aula passada, mas é isso, pessoal. Um bom fim de semana para vocês e até mais.